Olá, meu nome é Cláudio Rafael. Esse é o meu trabalho da disciplina Multimídia, no qual irei apresentar o tato, como ele pode ser utilizado em tecnologias de multimídia. O tato é uma designação geral para uma série de percepções que temos: dor, calor, frio, correntes aéreas, pressão. E essas percepções podem ser classificadas como somato sensorial. Através dela, identificamos texturas. Por exemplo, um livro em braille no qual o cego pode captar as mensagens contidas nele pela sensação somatosensorial. A propriocepção. Essa nos dá o sentido do reconhecimento espacial do corpo. Nessa imagem vemos artistas, por exemplo, que têm o domínio completo sobre o seu corpo. Sem a propriocepção, isso não seria possível. A termocepção é a percepção na qual identificamos a temperatura, calor ou frio. E também é fundamental para a nossa sensação de conforto. A nocicepção é responsável pela nossa sensação de dor. Muito importante, pelo menos para a gente avaliar no que estamos nos metendo, né? Realidade virtual e realidade aumentada. As percepções táteis podem ser utilizadas em alguns ambientes multimídias. São eles a realidade virtual e a realidade aumentada. A realidade virtual é a interface avançada do usuário, permitindo ao usuário acessar as aplicações executadas no computador através da visualização, movimentação e interação em tempo real. O sentido da visão costuma ser preponderante, mas os outros sentidos, como o tato e a audição, enriquecem a experiência do usuário. Temos aí um exemplo da aplicação da realidade virtual em projetos de engenharia, no qual o engenheiro pode manipular os objetos virtuais, enriquecendo assim o seu projeto. Outro exemplo de aplicação são os treinamentos militares, que economizam uma boa quantidade de dinheiro quando simulados em realidade virtual. A realidade aumentada é um enriquecimento do mundo real com multimídias geradas por um computador. Nesse exemplo, vemos uma moça usando um Google Glass, o óculos que capta informações do ambiente, as enriquece e transmite ao usuário. Ela, por exemplo, se olhar para o céu, pode ser informada da temperatura e das condições climatológicas. Outro exemplo de aplicação é a identificação de alvos militares em caças da Força Aérea. Os dispositivos hápticos. Quando a visão e a audição não são suficientes para permitir o reconhecimento de objetos, a exploração do mundo real depende do sentido do tato. Em mundos virtuais, essa situação também pode ocorrer. Nesse caso, é necessária a utilização de sistemas hápticos, acoplados a sistemas de realidade virtual e realidade aumentada, para que a identificação e manipulação desses objetos seja possível. O termo háptico deriva-se da palavra grega haptiki e relaciona-se à informação sensorial recebida através do toque ou contato físico. O toque é o único sentido bidirecional. Ele é capaz de receber e enviar informações. Por isso, ele é um importante aliado às interfaces de interação homem-computador. Os dispositivos hápticos acoplados a sistemas hápticos
responsáveis pelo controle e processamento desses dispositivos, potencializam a sensação de realismo para o usuário. Dispositivos com force feedback retornam a força aplicada pelo usuário na plataforma ao computador, que processa as informações e seus diferentes graus de liberdades oferecidos pela plataforma. Luvas com atuadores pneumáticos compostos por pistões retornam as tensões dos dedos dos usuários através da compressão do ar. Elas também podem transmitir tato ao usuário pelo rápido enchimento e esvaziamento de bolsas de ar. Os atuadores térmicos utilizam a tecnologia em dispositivos semicondutores para emitir variação de temperatura ao usuário. A sensação de força pode ser utilizada até mesmo em aplicações médicas, como cirurgias. Outros dispositivos simulam a sensação tátil através de atuadores vibratórios. São eles luvas, como a CyberTouch, mouses e outros dispositivos para diversão, que movimentam grande quantidade de dinheiro no mercado. Os dispositivos touchscreen dispensam apresentações devido ao seu uso generalizado no cenário atual. A simulação de sensações físicas estimulam os sentidos da propriocepção, incrementam o realismo e podem ser usadas desde parques de diversões até treinamentos de pilotos de diferentes veículos. Alguns dispositivos de simulação de textura são estudados há bastante tempo. Uma opção é uma prancha com uma matriz de pinos que se levantam mecanicamente conforme a sensação de textura emulada pelo computador. Uma opção mais recente é o Tesla Touch, que se baseia no fenômeno electrovibration. Quando uma superfície condutora é coberta com uma camada fina de isolante e excitada com sinais de frequências que variam de 80 a 400 Hz, é provocada uma sensação tátil de borracha quando o dedo desliza sobre essa superfície. Essa sensação pode ser utilizada para simular texturas em dispositivos touchscreen, por exemplo. A tecnologia Toucher também é muito moderna e em fase de desenvolvimento. Mapeia a forma com que um objeto é tocado por um usuário e a classifica de acordo com a alteração da frequência produzida pelo toque. Isso é possível devido a um dispositivo acoplado ao objeto, que gera frequências altas que são moduladas quando o usuário toca o objeto. As frequências altas são filtradas e o sinal é classificado por um microprocessador conforme o tipo de toque do usuário. Assim, se pode, por exemplo, ligar uma TV quando alguém se senta no sofá, automaticamente, ou mesmo dizer para ninguém perturbar, dependendo da forma com que você toca a maçaneta da porta, ou acessar funções do celular, dependendo do jeito que o toca. Todas essas tecnologias aplicadas à realidade aumentada nos faz questionar até onde podemos chegar. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.